Olá, eu sou o Rafael e eu quero apresentar para vocês o projeto integrador Propostas Metodológicas para reduzir a disparidade entre a alfabetização e a leitura significativa em estudantes do ensino médio. Esse é um trabalho feito pelo grupo 3N1 do Polo Butantã dos cursos de licenciaturas da Universidade Virtual do Estado de São Paulo, a Univesp. O projeto integrador é uma atividade que se encontra dentro do campo da extensão universitária, tendo tanto um caráter didático quanto uma função social. A extensão universitária é a área onde a universidade estreita seus laços com a sociedade, podendo assim trazer benefícios didáticos para as pessoas que estão em sua graduação, mas também podendo atender demandas sociais imediatas, sendo nosso grupo exclusivamente formado por pessoas que já são ou serão professoras e professoras em breve. Decidimos atuar em uma escola estadual do 2º grau, na zona oeste da cidade de São Paulo. Nessa escola, tivemos a oportunidade de interagir com 2 professoras e um professor. Sendo uma dessas professoras também participante do nosso grupo, tivemos então um caminho facilitado para a comunicação com a entidade. Em nosso primeiro contato com o corpo discente, ficou evidente sua preocupação com a capacidade de leitura, compreensão e escrita de textos complexos que os estudantes possuem. Tendo em vista essa preocupação e o fato que no Brasil temos aproximadamente 6,6% de pessoas analfabetas e 29% de pessoas no campo do analfabetismo funcional, decidimos propor uma atividade de compreensão de texto. Optamos por seguir uma visão socio-interacionista e por utilizar um conteúdo leve, significativo e lúdico. Escolhemos esse caminho por acreditar na sua efetividade, mas também para não causar um peso a mais sobre os estudantes que já estão com grandes dificuldades devido à pandemia de Covid-19 que afeta nosso país de maneira avassaladora. Por meio de um questionário foi levantado que os jovens tinham preferência por textos musicais ou poéticos. Então foi decidido apresentar uma obra de cada um desses gêneros para que escolhessem qual texto trabalhar. Esse processo foi dividido em 2 aulas. Na primeira, foi apresentada a música A Coisa Está Preta, de Rincon Sapiência, e a poesia Sonhei, de Carolina Maria de Jesus, para que então decidissem. Tendo sido escolhida a poesia Sonhei, de Carolina Maria de Jesus, passamos então à fase de compreensão do texto, seguindo uma metodologia inspirada nas propostas de Bakhtin, utilizando a seguinte sequência de passos para fazer a leitura: a predição, o pensamento em voz alta, estrutura de texto, representação visual, resumir e questionar. Como exercício para a consolidação do aprendizado, propusemos uma atividade assíncrona, na qual os estudantes compusessem uma releitura da obra de Carolina Maria de Jesus, utilizando a linguagem artística que mais lhe agradasse ou com a qual fosse familiar. Para auxiliar nessa produção, disponibilizamos materiais de apoio, tanto em forma de texto quanto em forma de vídeo. Na segunda aula foi feito um sarau com as obras trazidas por estudantes e por uma das professoras. A maioria das obras foi apresentadas no formato de texto, mas houve também uma produção audiovisual, que combinava imagens de uma série televisiva e trechos de uma música, trazendo assim uma bela fusão de 3 gêneros textuais. Além da grande riqueza artístico-cultural presente nas obras apresentadas, a segunda aula também foi palco de um excelente debate de cunho social importantíssimo, tratando temas de extrema importância social, como o combate ao racismo e à homotransfobia. Essa discussão, de forma tão aberta e com colaborações tão importantes, mostrou de maneira anedótica que os estudantes de hoje estão muito mais avançados nas questões éticas e compassivas presentes na nossa sociedade do que estudantes de 20 anos atrás, quando, por exemplo, eu estava nessa mesma fase do percurso escolar. A reação a essa atividade foi muito positiva, tanto da parte docente quanto da parte discente, nos levando a crer que
tal metodologia pode ser efetiva no processo de desenvolvimento de uma leitura significativa. No entanto, cabe ressaltar que a curta duração do projeto, a limitação de apenas 2 aulas e as dificuldades adicionadas pelo formato de ensino remoto emergencial nos impediram de ter um maior aprofundamento na atividade e de ter também uma melhor avaliação dos impactos que ela veio a causar. É possível consultar as fontes e mais detalhes dos dados aqui apresentados em nosso relatório escrito. Agradecemos ao professor A, à professora E, às estudantes e a toda a escola SB por nos permitirem realizar este projeto. Deixamos também nossa homenagem especial à professora Ivonete, coordenadora da escola, que infelizmente veio a falecer de Covid-19 durante o período de interação do nosso projeto. Dedicamos a ela o nosso sarau. Muito obrigado e até mais. Olá, meu nome é Elaine e eu vou apresentar o mapa mental que nós utilizamos como base para as atividades do nosso projeto integrador. Nós iniciamos o mapa mental quando se iniciou as semanas de atividade do projeto e finalizamos o mapa depois que já tínhamos caminhado com as atividades. O nosso mapa mental surgiu de um brainstorm que fizemos logo nas primeiras semanas. Então, um dos pontos muito importantes desse mapa foi o tema. A gente se preocupou bastante em entender e ver que pontos, que tópicos a gente precisaria para o tema. Então, o primeiro tópico são os desafios e a inadequação metodológica. Então, para que a gente pudesse fazer essa análise, a gente precisaria de uma bibliografia, precisaríamos também de metodologias pesquisadas e um roteiro de ação. Então, esse foi um ponto importante que nós já identificamos. Depois, identificamos também que houve uma mudança nos entregáveis do projeto, porque nos projetos 1 e 2, nós não tivemos a avaliação colaborativa. Existiu o plano de ação, existiu o relatório parcial final e o vídeo, mas a avaliação colaborativa não existia, então a gente sabia que tinha uma peça a mais para ser produzida. Fizemos também uma reunião com uma escola, porque dentro da nossa atividade nós pensamos em vamos fazer o plano de aula, mas precisamos também, gostaríamos na verdade, de aplicar esse plano de aula. A gente queria que esse plano fosse aplicado com alunos. Nós temos uma aluna que faz parte do nosso grupo, que é a Tatiana, e que ela já trabalha em uma escola, e ela conseguiu com a diretora e com os professores uma reunião para que a gente pudesse apresentar uma proposta de ação. E a gente pensou muito sobre que atividade a gente poderia pensar junto, propor e eles nos apoiarem ou darem uma direção melhor para a atividade. Então, o interesse que a gente discutiu junto com os professores foi relacionado à qualidade da questão interpretativa, da questão dos textos, de como os alunos interpretam os textos, a maneira como os alunos compreendem a parte escrita, textos. Então, o grupo montou uma visão sobre o interesse, as possíveis abordagens que a gente faria e validou junto com os professores. Então, a gente colocou a compreensão de textos, o uso de linguagem coloquial e suas interpretações, o uso de memes, o uso de placas de caminhão, por exemplo. E a gente colocou também que uma das formas que a gente poderia aceitar em relação ao entregável de avaliação, ou seja, faríamos a atividade com os alunos e teria uma avaliação. Então, que esse entregável da avaliação poderia ser um conteúdo interpretado. E esse conteúdo interpretado podia ser um vídeo no TikTok, um vídeo influencer, um vídeo Instagram como modelo, um podcast, uma história em quadrinhos, um roteiro de um jogo, pílulas de entendimento, texto autoral, vídeo, enfim. E foi muito interessante porque quando a gente pensou isso, a gente não sabia se os alunos gostariam de fazer essa atividade ou não, e a gente depois descobriu que sim, que eles fizeram a compreensão dos textos que foram propostos através de um sarau, né? E fizeram a atividade de compor
esse conteúdo interpretado. Então foi muito válido, porque do início a gente teve essas ideias, mas a gente não sabia se elas iam se realizar. E a gente pôde ver que sim, foram realizadas. E a atividade proposta em si foi a criação de um sarau. Então a equipe do projeto integrador, a gente traria a leitura de trechos de livros ou músicas, e a escolha de autores ligados ao universo da comunidade, atividade de compreensão do texto do sarau com os alunos, e os alunos criariam uma composição própria. Essa foi a base que a gente trabalhou a atividade. Então essa base foi a base que nós pensamos para tudo que foi desenvolvido nesse projeto integrador, e realmente foi desenvolvido. E é isso, para apresentar o mapa mental e como que nós saímos do mapa para a aplicação.